60 FPS, o mágico número 60. Mas porquê que é 60? Porquê que não é 50? Porquê que não é 100? Como alguns afirmam que 100 é melhor que 60. No caso, os frames por segundo nos jogos, existem muitas verdades, muitas mentiras pela internet e hoje vamos desmistificar isso tudo. Boas pessoal, daqui HatRat, sejam bem-vindos a mais um vídeo 60 FPS. Este vídeo serve para dois propósitos. Primeiro, ajudar alguns de vocês a tirar exatamente as mesmas dúvidas que eu tive no início quando entrei neste mundo, que é o PC Gaming. O outro propósito é tentar acabar com um pouco de esquizofrenia que eu vejo com algumas pessoas, principalmente em fóruns, em comentários no YouTube também, mas principalmente em fóruns. Tantas asneiras se encontram, tanta mentira existe, ou por não saber, ou propositadamente para enganar as pessoas, mas quando se trata de frames por segundo, existe muita informação contraditória e eu, quando comecei a tentar perceber este assunto, vi-me um bocadinho à rasca, por esse mesmo motivo, há uns anos atrás. Não é necessário verem-se mais à rasca, vamos lá ver então qual é este mito, que é quase um mito, os 60 frames por segundo. Existe uma tendência enorme para as pessoas que jogam no PC, muitos de vocês certamente, quererem ao máximo que os jogos se aproximem dos 60 frames por segundo. 60 frames é uma das expressões que eu mais vejo, mais leio nos comentários dos meus vídeos e nas mensagens também. Mas porquê 60 frames? Porquê querer jogar a 60 frames e não a 50, e não a 70, e não a 500, whatever? Existe uma razão específica. Monitores, taxa de atualização 60 Hz, provavelmente uma expressão familiar. Vejam qual é a taxa de atualização do vosso monitor. Podem ver na ficha técnica de qualquer monitor, é uma característica base, deve lá estar. E o que é que acontece é que praticamente todos os monitores que são vendidos atualmente, pelo menos em Portugal e lá fora também, se bem que aqui ainda existem poucos monitores acima de 60 Hz, quase todos são de 60. 60 Hz significa que 60 vezes por segundo o monitor vai atualizar a sua imagem, vai ver se recebeu uma imagem nova, um novo frame por segundo, ok? FPS significa frame por segundo, significa que a cada segundo existem várias imagens que vão aparecer à vossa frente e é isso que dá a sensação de estarem a ver algo em movimento. No entanto, são tudo imagens paradas, umas a seguir às outras. E portanto, os monitores como este e como provavelmente o vosso, tendo 60 Hz, significa que ele só vai procurar 60 vezes por segundo se existe uma nova imagem a vir do computador, neste caso a placa gráfica. E o que acontece quando o monitor não tem mais 60 Hz? É impossível ver mais de 60 frames por segundo. Simplesmente impossível. Esqueçam, não há cá a ideia de 100 frames por segundo é mais suave que 60. É mais suave que 60, mas se não tiverem um monitor com mais 60 Hz, não há suavidade nenhuma que possam ver. Simplesmente impossível. E aqueles que acham que sim, se algum de vocês achar isso, lamento, mas efeito placebo é uma coisa que pode acontecer a qualquer um. Não se sintam mal, aprendam com o erro, ok? Mas não acontece, simplesmente é impossível. Agora, vou dar uma dica. Antes de dar essa dica, vou dar outra, porque eu sou um gajo que gosta de dar uma dica antes da outra, porque eu gosto de dar duas. Isto não devia ter dito, mas whatever. E não vou cortar. Eu já fiz um vídeo anteriormente, o link está aqui e aqui também na descrição, onde eu comparei frame time versus frames por segundo. São duas coisas distintas, as duas são importantes e nenhuma delas é mais importante que a outra, é a combinação. Uma coisa é a quantidade de imagens que temos por segundo a serem-nos mostradas, outra coisa é o espaço de tempo entre uma imagem e outra. É muito simples. Vocês podem estar a jogar com uma média de 50 frames e a imagem parecer-vos mais lenta do que estarem a jogar a 40. Por exemplo, se a variação entre o tempo de um frame para o outro for muito grande, eu explico isso em detalhe no outro vídeo, vejam se estiverem interessados. Se a variação de tempo entre um frame e outro for muito grande, ou melhor, oscilar muito, isso pode, em casos extremos, fazer com que mesmo a 50 frames o jogo pareça que tenha algumas travadelas, quando no fundo é apenas essa variação. E se tiverem, por exemplo, 40 frames contínuos, sempre certos,
ao mesmo ritmo, isso pode fazer com que o jogo pareça que seja ainda mais suave. E a partir de que frames se começa a notar a suavidade, até que frames se começa a notar, não há uma única resposta, ok? Qualquer pessoa que vos diga, a partir de 60 não notam diferença, a partir de 30 não notam diferença, pá, esqueçam. Todas as pessoas vão perceber isso de forma diferente, ok? E para além de todas as pessoas perceberem isso de forma diferente, os jogos são processados de forma diferente e um jogo a 40 frames pode ser mais suave que outro a 40 frames, ok? Mesmo que estejam fixos a 40 frames. Façam a experiência para vocês mesmos. No outro vídeo eu expliquei, neste deixo a dica, utilizem o Rivaturner, que vem junto com o MSI Afterburner, para limitarem os vossos frames. Imaginem que o vosso jogo corre a 80 frames, limitem-no a 30. Vão aumentando gradualmente a limitação de frames para ele nunca passar dali e testem qual é a vossa percepção. Vocês vão se surpreender, muitos de vocês certamente, que alguns jogos afinal a 40 frames até são jogáveis e outros nem a 50 são. Há muita diferença, há muitos fatores a ter em conta, não há uma única resposta e os meus olhos, a minha percepção visual é diferente de cada um de vocês, ok? E os jogos são diferentes entre todos eles. Agora, se vocês quiserem ter mais que 60 frames por segundo, têm obrigatoriamente que ter um monitor com mais que 60 Hz, ok? Já existem 120, 144 Hz, adivinhem, são pouco vendidos, é uma tecnologia relativamente recente, é caro como um raio neste momento, pelo menos em Portugal, ok? É um luxo, alguns estão dispostos a pagar, outros não. Digo apenas que existe essa opção, investiguem por vocês mesmos, vejam se vale a pena no vosso caso, ok? E lembrem-se também que correr um jogo a 120 frames é o dobro de esforço para a placa gráfica que a 60 frames, ok? Tenham isso em conta. Agora, a única forma de terem mais que 60 frames é terem um monitor com mais de 60 Hz? Sim e não. Quem me segue sabe que overclock é o meu dia a dia, ok? Memória RAM, overclock. Placa gráfica, overclock. Processador, overclock, obrigatoriamente. E é a única coisa que podem fazer, overclock? Não. Felizmente não. Estes bad boys, estes monitores, uns mais, outros menos, conseguem. São passíveis de lhes fazerem overclock, ok? A taxa de atualização do monitor pode ser aumentada para além das suas especificações. Fiquem atentos. Subscrevam o meu canal se ainda não fizeram, se já fizeram mantenham subscritos porque eu irei fazer alguns testes no futuro de overclock a monitores para esse mesmo efeito. Lembrando que, tal como qualquer overclock, seja no que for, nada é garantido. Nada é garantido nos resultados, nada é garantido no risco de danificar alguma coisa. Quando eu digo nada, é nada. Nada é garantido, mas é possível fazer overclock a monitores e conseguir ver mais que 60 frames por segundo num monitor de 60 Hz. Uma pergunta que eu já estou a imaginar a aparecer aqui nos comentários é: Aterrat, como é que eu posso saber qual é a taxa de atualização do meu monitor? A quantos Hz ele trabalha? Muito simples, vem o modelo do monitor, há de estar algures aqui no monitor, há de estar na vossa caixa e podem inclusivamente utilizando a opção de resolução do monitor no Windows, muitas vezes aparece lá o nome e o modelo do monitor. Vão à internet, vejam, há outro software para ver também, vejam qual é a taxa de atualização, vejam nas especificações do vosso monitor, procurem pelo nome do vosso monitor e vão à internet e vejam a taxa de atualização. Nas opções no painel de controle das placas gráficas também costuma ter. Nos próprios jogos, muitas vezes quando na opção de resolução tem a taxa de atualização também, que vai ao máximo de 60 Hz se o vosso monitor for de 60 Hz, vai ao máximo de 120 se for de 120, whatever, podem pôr abaixo, não podem pôr acima, ok? Vejam qual é a taxa de atualização, que vai sempre ser de 60 Hz. Agora, friso é num próximo monitor que vocês possam comprar, procurem por isso é importante, é a única forma de verem mais 60 frames sem fazer overclock ao monitor, ok?
E fiquem atentos a isso, porque o habitual é verem monitores 60 Hz e depois passar para 120 ou 144, mas já começam a aparecer alguns monitores mais frequentemente, ainda é raro, mas já aumentou um bocadinho a frequência com que eles aparecem no mercado de 75, ok? Eu não sei o que é que vai acontecer quando eu fizer o overclock a um dos meus monitores, mas o meu objetivo é colocá-lo a 75 Hz, esperar que ele não exploda, esperar que consiga fazer alguns testes com um monitor assim para ver exatamente qual é a suavidade, o aumento perceptível. Quando eu disse que podia, uma última dica, quando eu disse que podia, vocês podiam testar alterando os frames por segundo no vosso computador, nos jogos, para verem quando é que começam a notar a diferença. Deixo outra dica, peçam a um amigo vosso que vos altere os frames por segundo, sem que vocês vejam, façam um teste cego. Vocês não sabem qual é, a quantos frames está a correr o jogo, usando um limitador, brinquem com isso e vejam vocês mesmos, sem estar a ver no cantinho o contador de frames, vejam para vocês mesmos quando é que notaram a diferença, quando é que sentiram que o jogo estava mais ou menos suave. Vos garanto que muitos de vocês em alguns jogos vão ter muitas surpresas, ok? Outra dica, eu estou sempre a dar dicas, é o Deus me livre. Um limitador de frames é sempre útil, nem que seja a 60, porque se vocês tiverem, isto dá um jeito, principalmente para quem grava, fica com uma margem, muitos de vocês fazem YouTube também e utilizam, gravam gameplays. Se vocês tiverem um monitor de 60 Hz, se estiverem a gravar, melhor, se tiver o jogo a correr a 150 frames, não é necessário. Limitem a 60, vão ter exatamente a mesma percepção visual do jogo, exatamente a mesma. Vão esforçar menos a placa gráfica, vão ter mais margem de processamento para gravarem e ainda assim a placa gráfica não está a ser usada a 100%, as ventoinhas vão girar mais devagar porque a gráfica não está a aquecer, o computador vai aquecer menos, vai consumir menos energia e principalmente em computadores em que a temperatura pode ser um problema, a jogar isto ajuda imenso, portanto limitador de frames conta sempre, é sempre útil, nem que seja para limitar o jogo à taxa máxima que o vosso monitor permite, ok? É uma dica que pode dar a muita gente e mais uma vez, passem por um vídeo que está na descrição, vai-vos ajudar muita gente, vai ajudar muita gente e vai-vos ajudar a perceber qual a importância do frame time, que é tão importante como os frames por segundo. Frames por segundo é uma parte da história, existe outra, ok? Bem, é isto pessoal, dúvidas, comentários, raivas, frustrações, opiniões, deixem tudo cá em baixo nos comentários e eu assim que puder dou uma espreitadela, respondo às vossas perguntas, rio-me com alguns comentários de outros, é uma forma de comunicação entre nós todos, utilizem-na, que eu utilizo também e para não variar, se tiverem gostado, carreguem em gosto, não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.